Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Apolocast. Hoje o tema será a ciência de Deus versus a ciência dos homens. O que é a ciência de Deus? A ciência de Deus, ou conhecimento verdadeiro, é manifestada através de tudo aquilo que Ele criou e estabeleceu. A ciência dos homens propõe explicar o mundo com métodos humanos ilimitados. Aquilo que em essência é perfeito ou foi perfeito antes da entrada do pecado no mundo. O que quer dizer que o homem tenta explicar estas coisas criadas existentes na Terra pelo viés e capacidade intelectual humana. Nesse caso, por mais que chegue a uma explicação do funcionamento das coisas criadas, incluindo a si próprio, não chegará ao pleno conhecimento. E mesmo explicando a criação e o funcionamento da vida e dos fenômenos naturais, não pode obter um conhecimento completo de coisas, pois este conhecimento completo só pode ser revelado por Deus, que é o autor e consumador de tudo, representado na pessoa do seu Filho único, Jesus Cristo, a primícia e o fim de todas as coisas. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui como sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 ao 5. A ciência de Deus não está relacionada com o uso de linguagens acadêmicas, educação social, implementação de ética e moral. A ciência de Deus nos proporciona o pleno conhecimento dele, ou seja, conhecer o que Deus falou através de sua revelação, contida nas Escrituras e no testemunho do seu Filho, dos apóstolos e dos profetas. É a aquisição do pleno conhecimento de que é Deus, dos seus atributos, de suas vontades e do seu plano para com uma humanidade que é corrupta por natureza, ou seja, é dar a esta humanidade uma redenção. A coisa mais importante da ciência de Deus é que ele tem uma revelação própria, e não é intuitiva, não é produzida ou elucidada por homens, não é poética e é manifesta pela sua própria vontade. Esse fato não está relacionado com nenhuma inteligência humana. Não pode ser explicado pela inteligência humana. Ele disse e ponto final. Deus é fundamento essencial da ciência, ou conhecimento da fé. Ele é a essência. Ele é o que é. Aquilo que Deus falou é o princípio para tudo na vida da igreja e do crente. Ou seja, a forma de conduzir a igreja ou a vida do crente é aquilo que Deus ordenou. Portanto, tudo aquilo que Deus não disse ou ordenou que se faça deve ser descartado. O conhecimento de Deus é a iluminação interna, manifesta através das suas escrituras, como princípio das coisas e conhecimento, no entendimento das coisas planejadas por Ele e que só pode ser adquirido através do seu Espírito Santo. Mas eu afirmo que é para o bem de vós que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João capítulo 16, versos 7 a 11. O que é a ciência dos homens? Segundo o dicionário Príbera, ciência, do latim e scientia, traduzido por conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema adquirido de conhecimento, baseando-se no método científico, bem como ao escopo organizado de conhecimento conseguidos através de tais pesquisas. Tal ciência refere-se ao modo experimental e aplicado, referindo-se à aplicação de pesquisa científica para solucionar as necessidades humanas e específicas. A ciência é o esforço para descobrir ou aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona. Pode estar ligado à investigação ou ao estudo racional do funcionamento do universo através de descobertas de fatos relacionados e restritos à realidade universal. Este estudo ou estudos estão interligados com métodos científicos que são processos de avaliação e aquisição de um conhecimento empírico. O conhecimento empírico é um conjunto organizado de conhecimentos adquiridos com estudos e pesquisas sobre determinados assuntos. A ciência é o conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarcam fatos, os mais gerais e abrangentes possíveis, bem como a aplicação das leis científicas, ambas especificamente obtidas e testadas através do método científico. Nesses termos, ciência é algo bem distinto de cientista, podendo ser definida como o conjunto que encerra em si o corpo sistematizado e cronologicamente organizado de todas as teorias científicas, com destaque, normalmente, dado para os paradigmas válidos, bem como o método científico e todos os recursos necessários à elaboração das mesmas. Singh Simon, 2006. Portanto, quando se refere à ciência dos homens, esta está ligada à capacidade natural que cada ser humano tem de conhecer, analisar e julgar fatos relacionados ao mundo físico, com as capacidades adquiridas ao longo de sua vida, seja pelo conhecimento concursado, ou seja, adquirido através de ensinos desde a pré-escola até o pós-doutorado em uma universidade. A ciência dos homens se propõe a explicar fatos que se podem ver, mensurar ou perceber através dos 5 sentidos naturais inerentes a todo ser humano com tais capacidades. Fontes da ciência de Deus. Perfeição. O Deus da Bíblia é o Criador do universo e de tudo o que há nele, desde a pequena partícula até a maior. Foi ele quem criou todas as coisas, como está escrito em Romanos capítulo 11, versos 36. Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. E em Salmos 139, versos 15 a 16, o salmista Davi, inspirado por Deus, relata a grandeza do seu Criador ao formá-lo do nada. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Quem pode ensinar sobre o funcionamento das coisas para o Criador, que é o Criador de todas essas coisas, que é mais sábio do que qualquer um? Portanto, a verdadeira sabedoria, a que vem de Deus, só pode ser revelada por Deus a quem ele desejar. Não se pode adquirir tal sabedoria sem que o Criador da criatura permita conhecê-la. Mas, o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Romanos capítulo 9, versos 20. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versos 22. Moisés fora instruído na ciência oculta egípcia, a saber, o hermetismo. No entanto, escolheu praticar a ciência de Deus, pois para ele
O conhecimento adquirido no Egito não tinha maior valor do que o conhecimento dado pelo próprio Deus. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Êxodos capítulo 35, versos 31. Este texto refere-se à sabedoria que Deus deu ao jovem Bezalel para a criação de objetos e utensílios de ouro para a composição do tabernáculo móvel. O Deus Todo-Poderoso é digno de maior glória e louvor por tudo o que fez e faz. Tudo o que criou é perfeito e não há um ser humano na face da terra que possa trazer à existência o que só Deus perfeitamente faz. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versos 11. A ciência e conhecimento de Deus não é a ciência ou o conhecimento dos homens. Ela transcende todo o entendimento humano. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Romanos capítulo 11, versos 33. Não é dever da Igreja produzir doutrinas e revelações bíblicas. Isto é papel exclusivo de Cristo, testemunhado e comprovado em seu ministério, corpo e sangue. Sabendo-se deste dogma bíblico fundamental, surge a questão: quem domina os aspectos litúrgicos, hermenêuticos, exegéticos das muitas instituições religiosas? Tais instituições têm usurpado o poder de Cristo? A Igreja fundada por Cristo, o cabeça, e perpetuada através dos apóstolos, faliu, como muitos teólogos afirmam? Esse é o papel fundamental do ApoloCast: compartilhar com cada ouvinte a verdade de Cristo como ela é, e desta forma tentar desmascarar os aspectos humanistas que têm impregnado muitas instituições religiosas, cujo objetivo é unicamente afastar o crente sincero da verdade absoluta de que só Jesus Cristo salva e que em breve retornará para buscar sua noiva. A carne de Cristo é e sempre será o fundamento da Igreja de Cristo. Fonte da ciência dos homens: empirismo e ocultismo. Esta passagem da queda do homem acredito que todo ser humano dotado de razão conhece. No entanto, é importante destacá-la. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 a 5. A ciência dos homens, por mais que tenha certa carga boa, que possibilite solucionar problemas da humanidade, cura de doenças, resolver construir uma sociedade, implementar políticas públicas, dentre outros aspectos que formou a sociedade como a vemos hoje, não pode ser equiparada com a ciência de Deus. Embora o homem tenha certa capacidade para fazer coisas, entre aspas, boas, contando que o seu estado geral é corrupto desde o início do pecado através de Adão e Eva, todo o gênero humano está sob a corrupção do pecado. Este conhecimento, de certa forma, que o homem adquiriu, veio através da desobediência e, portanto, não é perfeito.
O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Êxodo, capítulo 7, versos 11. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo, capítulo 8, versos 7. Este conhecimento das coisas seculares não está somente apoiado em pesquisas empíricas. Uma pesquisa séria, possibilitada por diversos documentos históricos, poderão provar a qualquer interessado que as consideradas, entre aspas, maiores mentes científicas da história, como Isaac Newton e Francis Bacon, não ficaram apenas na busca do conhecimento empírico e experimentos assistidos para comprovar suas teorias, como também se utilizaram de fontes de conhecimento oculto para desenvolver muitas de suas teorias. A limitada ciência dos homens e a ilimitada ciência de Deus. O rei Nabucodonosor podia ter muito conhecimento, muitas propriedades, a glória de reinos, muitos servos e escravos, mas não tinha o conhecimento das coisas de Deus. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará significado da escrita. Daniel, capítulo 5, versos 12. Os bruxos egípcios possuíam conhecimento oculto, baseado no hermetismo, na matemática, astrologia, geometria sagrada, arquitetura, química, física, etc. Podia até mesmo transmutar uma matéria em outra, manipulando a realidade, mas tal ciência era limitada e imperfeita. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestaram os homens e os animais. Êxodo, capítulo 8, versos 18. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo, capítulo 7, versos 12. O conhecimento de Deus é perfeito, inexplicável e eterno. Haverá alguém que ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Jó, capítulo 21, versos 22. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Salmos 139, verso 6. A expansão do conhecimento secular ou a tecnologia que nos aprisiona. Um campo da ciência em que podemos ver a comprovação de que o conhecimento tecnológico pode tanto favorecer uma sociedade como também aprisioná-la é o da tecnologia. Por exemplo, a criação dos smartphones possibilitou acesso ao conhecimento através da internet móvel e a custos baixos. A comunicação com qualquer pessoa espalhada pelo mundo de forma rápida e prática. Hoje em dia, é muito mais fácil adquirir um livro no formato eletrônico do que formar uma biblioteca com livros físicos, pelo fato de que os livros, em sua maioria, ainda são caros. Diversos livros eletrônicos, acadêmicos, podem ser adquiridos facilmente. No entanto, a mesma tecnologia usada para a aquisição de conhecimento tem sido usada para manipular a mente das pessoas, para aprisioná-las no mundo digital e desta forma tornar a nossa vida quase toda dependente da internet. A criação das redes sociais facilitou a comunicação com entes queridos que vivem muito longe, mas também pode ser usada como uma forma superficial de interação humana, onde a necessidade do homem em ser visto pelos outros tem se tornado cada vez mais preocupante. Hoje em dia, as pessoas disputam a atenção uma das outras nas redes sociais. Qualquer atividade que estas realizem torna-se motivo para divulgá-las na rede. Há casos de pessoas que fazem loucuras simplesmente para serem notadas pelas outras. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel,
Feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todos os lados em busca de maior conhecimento. Daniel capítulo 12, versos 3 a 4. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eclesiastes capítulo 1, versos 18. Para exemplificar o que eu estou dizendo, veja essa matéria publicada na revista Exame na seção de tecnologia. Abre aspas. Elon Musk demonstra a tecnologia que conecta computador ao cérebro. Implantes requerem remoção de pedaços do crânio do tamanho de uma moeda e pode ser usado inicialmente para tratar perda de audição, paralisia e cegueira. Isto é o que eles dizem, não é o que eu creio. Continuando a matéria. A Neurotech Neuralink, uma empresa do bilionário Elon Musk, apresentou nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2020, atualizações de um produto para criar uma ligação direta entre o cérebro e computadores. O executivo mostrou o dispositivo funcionando e sendo capaz de reconhecer quando um porco que tinha o implante usava o focinho para farejar ou tocar alguma coisa. O resultado ainda é incipiente, mas mostra o futuro previsto pela Neuralink, que, segundo Musk, planeja usar esse tipo de tecnologia para resolver problemas cerebrais, corrigir sinais elétricos. A empresa planeja solucionar outros problemas, por exemplo, como a ansiedade, a perda de memória, os AVCs, perda de audição, paralisia e cegueira. Eu te pergunto, será mesmo que é só isso? Deixo com você a reflexão. O MKUltra e a manipulação tavistoquiana não poderia ser mais sofisticada do que se pode constatar nos dias atuais. Cientistas famosos e suas fontes de conhecimento. Agora abordaremos apenas 4 cientistas que tiveram grande papel na sociedade. O principal deles é Isaac Newton. No ano entre 1664 e 1666, Isaac Newton inventa o cálculo e, a partir deste momento, começa a explorar um território científico desconhecido de todos que vieram antes dele. Newton era um jovem de aproximadamente 20 anos de idade e desconhecido de todos, mas, com o passar do tempo, se tornara o principal inovador da Europa. Fanning, 2009, página 169. Isaac Newton não ficou só no campo da física, como também passou a desenvolver estudos no campo da filosofia e da alquimia. A pesquisadora Betty Teacher Dobbs estudou o começo da alquimia de Newton. Relata que o cientista passou a receber e a copiar manuscritos alquímicos circulantes na época entre os anos de 1667 a 1668. Relata também que uma ativa comunidade de experimentadores do Trinity College foi quem provavelmente apresentou Newton ao assunto. Newton era conhecedor dos trabalhos de membros proeminentes da Royal Society, dentre eles Robert Boyle, Robert Hooke. Boyle, que foi quem acreditou que poderia reconciliar a alquimia com o sistema cartesiano de Newton. No seu livro A Origem das Formas e das Qualidades, de 1666, apresenta-se noções da matéria e, em particular, da transmutação por meio de arranjos mecânicos e suas partes. Fanning, 2009. Após ler o tal trabalho, Newton se interessa para iniciar o seu próprio experimento com a alquimia. Mesmo que ele não apoiasse a filosofia mecanicista de Boyle, Isaac Barrow e Henry Moore, que havia despertado o interesse de Newton pela filosofia mística e pela leitura de Irenaeus Philatethius, ou o pseudônimo utilizado por George Starkey, que também é um alquimista colonial americano, médico, escritor de vários comentários e tratados químicos que circulavam na Europa Ocidental e que também foi influência para o cientista Robert Boyle e também Isaac Newton. Newton estava em busca de um princípio vegetativo que operasse no mundo natural, que era conhecido também como espírito animante, universal e secreto, ou seja, o espírito que dava vida aos seres, algo que os alquimistas sempre falavam. Newton praticava a alquimia às portas fechadas,
e fez o que podia para esconder da sociedade o seu envolvimento com essa ciência oculta. Sustentava 2 vidas, uma como professor lucasiano de matemática em Cambridge, ao passo que dividia suas funções de professor de dia e de noite com os cuidados de suas fornalhas, cadinhos, retortas e alambiques. Em meados de 1669 a 1671, Newton é recrutado para a Faculdade Invisível, também chamada de Royal Society. Isso aconteceu após Newton ter desenvolvido um telescópio e ter relatado o fato ao então presidente da Royal Society, Dr. George Ainty. Segundo Westphal, 1976, o instrumento que Newton havia concebido era um sextante, que seria útil na navegação. No final de 1671, Newton recebe um comunicado da Royal Society solicitando que ele mostrasse a sua invenção, e isso ocorreu em janeiro deste mesmo ano. Henry Oldenburg informa a Newton que este fora indicado pelo Lord Bispo de Sarum para ser membro do clube, e em 11 de janeiro de 1672, Newton, com 29 anos, fora eleito membro, e em menos de um mês depois envia o artigo com a sua teoria da luz e da cor para a organização, que publica-o no número 19 do mês de fevereiro do jornal Transações Filosóficas, um prestigiado jornal da comunidade científica. Newton, então, comparece à sua primeira reunião na Royal Society, tornando-se membro pleno, assinando seu registro em 18 de fevereiro de 1675, recebendo muita atenção da comunidade científica. Menos de 2 anos após a eleição de Newton, a rainha Ana sagrou-o como cavaleiro de Cambridge, nomeou-o como diretor da Casa da Moeda e presidente da Royal Society. Sir Isaac Newton havia se tornado um personagem de peso. Westphal, 1993, página 137. A partir de 19 de março daquele ano, Newton volta para Cambridge, isola-se de todos e ordena que ninguém lhe enviasse correspondências, aceitando apenas receber manuscritos herméticos. Fanning, 2009, página 175. Segundo Fanning, o início da década de 1680, Newton começa a escrever o Theologicae Gentilis Origines Philosophicae, Origens Filosóficas da Teologia Gentia, um tratado que argumentava que antes dos antigos povos afogarem-se na idolatria, haviam conhecido uma suposta religião verdadeira. Então a primeira religião era a mais racional de todas, e continua dizendo, até que as nações o corromperam. Essa citação foi retirada do Jewish National and Universal Library, Jerusalém e Yehudá, citado também por Dobbs em 1991. Então, segundo a pista proporcionada pelos conhecimentos egípcios, caldeus e assírios, Newton buscava a tal verdade religiosa que todas essas culturas teriam conhecido. E segundo ele, essas civilizações antigas também acreditavam na filosofia natural, e era alicerçada no estado pristino, o que afirma que as estrelas fixas permanecem imóveis nas mais altas partes do mundo, e sobre tais, os planetas giravam ao percurso anual em volta do Sol. Esta teoria ficou conhecida como heliocentrismo. Universe Library Cambridge Post-Mount Collection, Apud, Dobbs, 1991. Segundo Newton e as, entre aspas, mentes brilhantes de Cambridge, a adoração aos ídolos era uma corrupção da verdadeira religião, incluindo o geocentrismo bíblico, que para eles era uma distorção da verdadeira filosofia natural. Fanning, 2009, citado por Dobbs em 1991. Newton acreditava que a interpretação da revelação divina havia decaído em confusão a partir da Reforma. Afirmava que a melhor rota para Deus era através da filosofia natural, abre aspas, pois não há caminho sem a revelação para chegar-se ao conhecimento de Deus, que não seja pela estrutura da natureza, fecha aspas. Jewish National and Universal Library, Jerusalém e Yehudá. Newton, páginas 41, folha 7, Apud, de Dobbs, 1991. Segundo este pensamento antigo, o cosmo era o templo de Deus e os filósofos naturalistas eram uma espécie de sacerdotes e os prédios e construções
sagradas eram construídos representando um sistema celestial, Fanning 2009. Nesse pensamento religioso e filosófico, os anjos eram adorados, e para que isso acontecesse e ter os seus nomes escritos em templos construídos, era necessário todo um desenho bem arquitetado para que pudesse ser apresentado tal sistema celestial. Em outras palavras, este sistema é chamado de geometria sagrada por diversas correntes filosóficas e ocultas, como maçonaria e a própria Rosa Cruz. Fanning 2009, citado por Dobbs 1991. Jack Parsons. Jack Parsons, também conhecido como John Westside Patterson, ou também conhecido como Marvel, foi um cientista e mago americano de renome, um dos poucos ocultistas da história que era um verdadeiro praticante de bruxaria. Parsons, que nasceu em 1914 e faleceu em 1952, tornou-se um dos fundadores do programa espacial norte-americano. Foi o mesmo que produziu os primeiros protótipos de foguetes movidos a combustível sólido. Teve importante papel no desenvolvimento do programa espacial Apollo e na formação da Jet Propulsion Laboratories, JPL. Parsons praticava seriamente a telema e se correspondia regularmente com o bruxo Aleister Crowley, fundador da telema e da OTO. Segundo alguns, Jack Parsons recitava o hino de Apan de Crowley antes do lançamento de cada foguete. Tinha uma propriedade em Pasadena que era usada como sede da loja Ágape da OTO, Ordo, Templo e Oriente. Jack Parsons patrocinava financeiramente a Aleister Crowley. Knowles, página 118, 2007. Em 1946, foi introduzido no nono OTO por seu instrutor, o Frater 132, que também era conhecido como um deus encarnado, junto com os Frater Saturnos e 666. Duas de suas esposas o traíram com seus dois amigos da ordem, Frater 132 e L.R. Hubbard, fundador da Cientologia. Participou junto com Crowley de um trabalho de invocação do espírito da Babilônia, num deserto dos Estados Unidos, segundo a enciclopédia Astrum Argentum. Sua vida era uma verdadeira bagunça. No entanto, é considerado por muitos como um cientista brilhante. Obviamente, os seus conhecimentos não foram adquiridos do próprio Deus, justo e verdadeiro, das Escrituras. Francis Bacon. Francis Bacon também é conhecido como Visconde de Alban. Nasceu em Londres a 22 de janeiro de 1561, morrendo em 9 de abril de 1626. Foi político, filósofo, cientista e um ensaísta inglês, barão de Verlulan e visconde de St. Alban. É considerado por alguns como um dos fundadores da Revolução Científica. Foi um dos mais conhecidos e influentes Rosa-Cruzes e também alquimista. Ocupou o posto mais elevado da Ordem Rosa-Cruz, que é o de Imperator. Segundo alguns estudiosos, é o autor real dos famosos manifestos Rosa-Cruzes, Fama Fraternitatis, de 1614, Confessio Fraternitatis, de 1615, Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkrantz, de 1616. A obra mais importante de Francis Bacon é A Nova Atlântida, de 1627, tratando-se de um romance de fantasia utópica que descreve a experiência de uma tripulação de um navio que atraca ou naufraga no sul do Pacífico, se perdendo, acabando sendo encontrada por uma sociedade futurista. Nesta ilha encontra-se uma civilização chamada de Neo-Atlantes, que praticam uma espécie de cristianismo evangélico, só que com um enfoque no amor fraternal, ao invés da obediência à doutrina bíblica. Nesta comunidade, existe uma escola de conhecimento chamada a Casa de Salomão, uma academia focada na investigação da natureza, em produzir trabalhos que beneficiassem a humanidade. Dentre os vários sábios patriarcais da comunidade, um explica que o objetivo da fundação A Casa de Salomão é o conhecimento das causas, o movimento secreto das coisas e o alargamento da fronteira do Império Humano para fazer com que as coisas impossíveis
se tornassem possíveis a fim de beneficiar a vida dos homens. Fanning, 2009, páginas 79 a 80, citado por Major Works, página 480. De acordo com Fanning, a narrativa contém diversos símbolos e temas Rosacruzes. Os viajantes recebem pergaminhos e instruções com um selo em forma de asas de querubins e uma cruz. Da mesma forma, o Manifesto Rosacruz, Frama Fraternitatis, era selado na ponta com o lema: sob a sombra de tuas asas, ó Jeová. Asas também apareciam como emblemas característicos de outras obras de literatura Rosacruz. Yeats, Rosacrucian, página 165. Tal como a Irmandade Rosacruz, os neo-atlantes curavam enfermidades, mas se recusavam a serem pagos por isso. Fanning, 2009, páginas 458. Na conclusão do romance A Nova Atlântida, Bacon registra uma lista de objetivos principais a serem alcançados com a ciência e filosofia neo-atlantes. Por exemplo, o prolongamento da vida, a mitigação da dor, a restauração da juventude, a alteração da estatura e características, a criação de novas espécies, hibridização, engenharia genética, a produção de instrumentos de destruição, como para guerra e envenenamento ou bioterrorismo, dentre outros. Fanning, 2009, citado de Bacon, Major Works, páginas 488 a 489. Exatamente o que os cientistas atualmente almejam realizar, não é mesmo? Ou eu estou falando besteira? E olha que esses livros foram escritos em 1927. Paracelso. Paracelso certamente é uma das figuras mais interessantes e bem conhecidas da medicina antiga e moderna, principalmente para os estudantes de farmácia, pois Paracelso é considerado como um dos pais da farmacologia, da química, da bioquímica e da toxicologia. Nasceu na Suíça em 17 de dezembro de 1493, na cidade de Einsiedeln. Morreu em 24 de setembro de 1541 em Salzburg, com 47 anos de idade. Seu nome verdadeiro é Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. É também importante para a ciência, assim como Nicolau Copérnico, Andreas Vesalius e Giorgio Agricola. Passou a sua juventude estudando com monges de Santo André, na Saboia, onde começa a estudar alquimia, também com Eberhard Baumgartner, conhecido como um dos artistas mais notáveis da época. Concluiu seus estudos na Universidade de Basel e, em seguida, foi instruído pelo abade Saint Jacob, ou Johann Trithemius, em Habsburg. Paracelso rejeitava as tradições e doutrinas gnósticas. No entanto, adotou muitas das filosofias herméticas, neoplatonistas e pitagóricas. Estudou e praticou astrologia em sua medicina, o que pôde ser comprovado em um dos seus livros, onde relata como fazia uso de talismãs astrológicos para curar doenças. Inclusive produziu diversos talismãs para várias outras enfermidades e diversos talismãs baseando-se em signos do zodíaco. Inventou um alfabeto chamado Reis Magos e esculpiu nos talismãs nomes de supostos anjos. A biografia de Paracelsus é muito grande e complexa, exigiria vários episódios para ser detalhada com êxito. No entanto, gostaria de terminar este podcast com a citação do livro As Plantas Mágicas, Botânica Oculta, do próprio Paracelso, para comprovar como a ciência e o ocultismo sempre andaram de mãos dadas. Laurent fala sobre o conhecimento hermético aplicado na medicina de Paracelsus. Abre aspas. Teorias herméticas. Na origem primordial das coisas, os filósofos concebiam um caos no qual estavam prefiguradas as formas de todo o universo, uma matriz ou matéria cósmica e, por outro lado, um fogo gerador em que a ação recíproca constituía a mônada, a pedra da vida ou o mercúrio, meio e fim de todas as forças. Este fogo é ardente, seco, macho, puro, forte, é o Espírito de Deus levado sobre as águas. A cabeça do dragão, o enxofre. Este caos
é uma água espermática, cálida, fêmea, úmida, lodosa, impura, o mercúrio dos alquimistas. A ação destes dois princípios no céu constitui o bom princípio, luz, o calor, a geração das coisas. Laurent, prefácio da edição de 2005 do livro de Paracelsus, página 15. Sobre os elementos da natureza e os, entre aspas, espíritos que representam, Paracelso afirma: toda a magia do reino vegetal reside no conhecimento dos espíritos das plantas. A antiguidade conheceu-os sob os nomes de dríadas, amadríadas, sílvanos, faunos, são os dúzios de Santo Agostinho, as fadas da Idade Média, Doyle Og dos gauleses, os Gruvmeldens dos irlandeses. Paracelso dá o nome de silvestres aos habitantes dos bosques e de ninfas aos habitantes das plantas aquáticas. Estes seres pertencem à classe daqueles que o ocultismo classifica de elementais. São os habitantes do plano astral que aspiram e elevam-se até a condição humana. São dotados de uma espécie de inteligência instintiva e variam de forma ao mesmo tempo que o seu ser material ao qual estão ligados. São estes que os antigos Rosa-Cruzes utilizavam em suas curas milagrosas, pois a título de servidores obedeciam com toda a naturalidade e precisão às ordens do homem espiritual. O seu poder é tão grande sobre o plano material porque habitam no limite da mesma forma que os elementos do reino mineral produzem. Quando são bem dirigidos, todos os fenômenos da alquimia e os do reino animal e a maioria das manifestações do espírito. Paracelsus, 1976, página 35. Então, o que é a magia? O que é a bruxaria? E a ciência? É a manipulação da realidade, é a transformação daquilo que é real em algo irreal. É a manipulação das percepções humanas sobre o mundo ao seu redor, com o intuito de satisfazer os desejos corruptos da humanidade. A curiosidade do homem em querer adquirir o conhecimento das coisas ocultas é o combustível que possibilita a realização das mais variadas formas de bruxaria, e a ciência humana é apenas uma delas. Mais uma vez eu digo, a ciência humana. Te espero no próximo episódio de ApoloCast. Fique com Deus e até lá!